Tá todo mundo falando que Jesus está voltando, que o fim chegou e um monte de historinha. Eu nunca falei a respeito da Apocalipse, nunca disse nada a respeito disso, mas eu sei que os sinais da volta do Senhor Jesus, eles estão sempre manifestando, sendo manifestado de uma forma ou de outra, falsos profetas, vários sinais da volta do Senhor, mas eu quero levar você que vai ver esse vídeo para ler carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro capítulo 3. E as pessoas, alguns perguntam, mas cadê? Desde que nossos pais dormiram, morreram, e algumas pessoas falam que Jesus voltaria e nunca que chega esse tempo. Mas a Bíblia deixa claro lá que Deus é longâmino para que Ele quer que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Mas, para você entender melhor, as pessoas pensam que Apocalipse fala de coisas que está acontecendo. Sim, Apocalipse eu acredito que foi revelado a João cerca de mais de 2000 anos atrás. E Apocalipse significa revelação. E de 2000 anos para cá, muitas coisas já aconteceram. Isso está acontecendo e vai acontecer. Mas eu quero dizer que Jesus não volta assim da forma que as pessoas estão pensando, que Jesus está voltando. As coisas não funcionam dessa forma que você pensa. Você não tem certeza de nada e nem eu tenho. Eu tenho conferido as escrituras várias vezes, mas nós falamos de acordo com a Bíblia, mas certeza de nada da volta de Jesus. Ninguém sabe o dia nem a hora a respeito daquele dia, hora ninguém sabe. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que Apocalipse ela fala claro, né, dos ais que viriam. Então, assim, nesse momento eu tive dando uma analisada no Apocalipse e onde que eu encontrei os dias atuais que nós estamos vivendo ou começando a viver, se encontra no Apocalipse 6. Se você querer dar uma conferida lá, você vai ver. Apocalipse 6, nós estamos começando a viver aquilo que o profeta, ou melhor, o apóstolo João viu de Deus, viu de Jesus. Então, você que fica dizendo, vê nas redes sociais, essa história que vê uma ordem mundial, isso é tudo besteira, gente. Vai ter um ditador? Vai. Isso é normal. Todo império ele tem que ser quebrado, mas eu digo para você com toda certeza que enquanto houver Rússia, China, Estados Unidos, enquanto a mente dos três que comanda for diferente, não existe ditador. Ditador é quando ele destrói os seus adversários. Enquanto a China pensa de uma forma, os Estados Unidos pensam de outra, a Rússia, você acha que a Rússia vai aceitar a ordem da China? Vai aceitar a ordem dos Estados Unidos? Os Estados Unidos vai aceitar a ordem da China? Claro que a China está trabalhando para mandar o mundo. Infelizmente isso vai acontecer. Mesmo a potência dos Estados Unidos sendo a maior de todas, mas infelizmente os Estados Unidos vai quebrar, isso é normal. Para que Cristo volta, esses impérios tem que haver um ou dois, um tem que se aliar ao outro. Então essa história que alguns tolos falam que tem alguns milhões, bilionários que mandam no mundo, isso é tudo conversa fiado. Isso enquanto houver China, Rússia, Estados Unidos, não concordar um com o outro, isso não acontece. Para acontecer isso, um desses reinos tem que ser destruído. É a Rússia e a China contra os Estados Unidos, ou os Estados Unidos junto com os países aliados. Aí, se houver alguém perder essa guerra, que vai haver alguém que vai comandar o mundo. E aí, eles com certeza eles vão tentar acabar com a religião, acabar com as Bíblias, entendeu? Aí que Cristo volta, mas esses pastores tolos, mentirosos, ficam falando que Cristo está voltando, isso é tudo conversa fiada. Agora, se você morrer hoje,
Cristo voltou para você. Ó. Se você é uma pessoa nascida de novo, você vai entrar, você vai ser salvo. Agora, se você não se converteu, não se arrependeu, infelizmente você vai estar junto com o rico. Então, assim, isso não é opinião minha, isso é verdade. Agora, Jesus vai voltar sim, sem dúvida, mas não é dessa forma. Se você lê as Escrituras, lê Mateus, lê Lucas, Marcos, Apocalipse, carta de Paulo aos 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, então assim, mas diante de tudo isso eu só digo uma coisa para você, nós estamos vivendo Apocalipse 6, um dos ais que Jesus preveu já está acontecendo, Apocalipse 6. Agora, o que eu digo para você é o seguinte, Jesus já tinha previsto isso lá em Mateus, que ele verá peste, fome, guerra, nação contra nação, reino contra reino. Então, assim, não existe, ainda que essas vacinas se tornem eficazes, mas a solução é Cristo. Que eu digo para você hoje, que você se arrependa, se converta ao Senhor Jesus, não existe outra solução não. Se um dia você se livrar desse corona, alguma coisa pode acontecer, a morte vai vir de qualquer forma. E o que eu digo é o seguinte, um dia você vai ter que dar conta a Deus. E Jesus é o advogado que pode perdoar os seus pecados. Jesus veio aqui para salvar você e eu. Agora, você precisa se tornar um seguidor do Senhor Jesus. E essa questão de que o mundo está acabando, que Cristo está voltando, Jesus só vai voltar quando o evangelho ser pregado para todas as nações, então virá o fim. Isso aí está lá em Mateus 24. Serei odiado de todos por causa do meu nome. Jesus só volta quando o evangelho Bíblia. Nesse evangelho universal, quadrangular, mundial, isso não é evangelho não, gente. Evangelho é renúncia, é aquilo que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Esse evangelho que Jesus fala, o evangelho de Pedro, de Paulo, de João, né? Esses conversa fiada de prosperidade, que dá tanto, isso não é evangelho não, gente. Mas a única coisa que eu falo para você é o seguinte, a oportunidade é hoje, arrependa-se. A Bíblia diz que todo que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E eu estou falando aqui de salvação. Agora, se você não se arrepender, não se converteu, simplesmente não posso fazer nada. O que ele diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Essa é a verdade.